Aqui nós estamos no alto do Monte Carmelo, onde um dos maiores acontecimentos da história de Israel, de toda a Bíblia, se deu. Foi aqui, com essa vista aqui esplendorosa, que vocês vão ver daqui a pouco, que Elias enfrentou os profetas de Baal, bancados por Acabe e Jezabel. Hoje sopra uma brisa suave, hoje tudo ajardinado, tudo muito bonito, e com um memorial a esse extraordinário homem de Deus que enfrentou toda a estrutura do poder durante o seu dia. Venham comigo, vamos abrir a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Agora, 1 Reis, capítulo 18, de 17 a 21. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Elias foi um dos mais encantadores e fascinantes profetas da história de Israel. Aliás, Elias e Moisés se constituem, digamos, no balizamento histórico-profético da nação de Israel. Tanto que, quando se quer resumir todo o Antigo Testamento, usa-se a expressão Elias e os profetas. Aí é uma forma de falar de todo o Antigo Testamento. Juntamente com a história, com a experiência, vem toda a afirmação de uma fé monoteísta, como vínhamos conversando. Elias, ele surge abruptamente na história. Não há introduções, apresentações. O capítulo 17, que é o que inicia as informações sobre Elias, diz apenas isso. Então Elias, o tesbita, é o que sabemos dele, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, nem chuva nem orvalho haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Israel enfrenta um período de seca terrível. A economia é absolutamente arrasada, porque lembrem que 100% da economia das nações naqueles dias estava construída no campo, ou na pecuária, na criação, ou na agricultura. É por isso que Alvin Toffler, norte-americano, no livro A Terceira Onda, foi um best-seller mundial, ele fala de 3 revoluções na história. A primeira, diz ele, foi essa, a revolução da agricultura. Durante milênios, a economia do mundo repousou no campo, tanto que as nações que tivessem mais território tinham mais poder. Daí a lógica da política, da geopolítica da guerra. A segunda revolução, diz Alvin Toffler, foi a revolução industrial, que acaba com o artesão e introduz o operário. E a terceira revolução, diz ele, foi a revolução da informática que nós vivemos, que, segundo ele, é a maior de todas as revoluções. Mas Elias viveu na época da força do campo na economia. E subitamente ele profetiza, ele antecipa, ele diz, ele comunica a Acabe, que era um rei
marido de Jezabel, cujo nome surgiu depois, lembram, na igreja de Tiatira, relembrando essa Jezabel perversa, que era a mulher de Acabe. Elias então diz: vem seca, e a seca vai ser cruel. E foi. Foi uma seca avassaladora. E é aí que começa a beleza da história de Elias. Primeiro porque ele propõe um enfrentamento com a espiritualidade maligna bancada pelo, digamos, pelo Estado. Eram centenas de profetas, diz a Bíblia, que comiam do dinheiro do próprio governo e, obviamente, profeta sustentado pelo governo não vai profetizar contra o governo, só vai entregar a palavra a favor de governo. E Elias enfrenta essa turma. Eles eram bancados pelo Estado por influência de Jezabel, que era uma mulher terrível, maligna. E Elias, então, nesse enfrentamento que se deu aqui sobre o Monte Carmelo, nesse local, ele afirma a realidade do Deus verdadeiro, porque esses profetas anunciam Baal, que era uma espécie de Deus da fertilidade, um Deus produtor de vida. E há o choque, e o povo está dividido para um lado e para o outro, não sabe o povo para onde se dirigir. E Elias então lança a seguinte proposta: manda que os teus profetas invoquem Baal. E diz a Bíblia que eles gritam, pulam, dançam, saltam, fazem todo tipo de coreografia e liturgia, e não há nenhuma resposta, nem poderia haver. Há um silêncio de Baal, o que vai gerando ansiedade. Depois de tudo isso, Elias ironiza, brinca e diz assim a Acabe: manda que eles gritem bem alto, quem sabe Baal está satisfazendo alguma das suas necessidades, diz Elias. E zomba ele sozinho contra essa horda, contra o Estado, contra o poder constituído. Quando eles estão frustrados e veem que não há nenhuma resposta, diz a Bíblia que Elias começa a dar os passos, e o primeiro passo que ele dá é restaurar o altar do Senhor, que é o primeiro passo que qualquer um que queira andar com Deus precisa dar: restaurar o coração, que é o altar da nossa vida, onde Deus reina. É a primeira coisa que ele faz. Sozinho, diante de uma plateia, de uma expectativa enorme aqui, ele então restaura o altar. Depois ele cava um rego ao redor do altar, põe água num símbolo de purificação, para mostrar que esse altar deve ser separado, santo no sentido de separação, purificado, não está em comunhão, em harmonia com qualquer outra coisa que não seja de Deus. E diz então a Bíblia que aí ele invoca, simplesmente invoca a bênção de Deus, a presença de Deus, e Deus responde aqui nesse monte com fogo, e diz o texto que o fogo lambe toda aquela água, consome todas as ofertas que estão no altar, e o povo então prorrompe em gritos que devem ter ecoado por todo esse vale, dizendo repetidamente: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é Elias. Logo em seguida, esse homem experimenta uma depressão mortal. Ele entra num processo depressivo, o que é bom para que a gente veja que ele não era feito de outro material, não era feito de nenhum outro tipo de coisa, senão de barro como eu e vocês. Ele entra nesse abatimento, foge, corre, com medo de Jezabel, porque ela manda dizer a Elias o seguinte: se o sol nascer e ele estiver vivo, eu não sou Jezabel. Manda essa ameaça. Esse homem que enfrentou o Estado, o poder, o rei e centenas de profetas, bate em retirada, morrendo de medo, corre depressivo. E começa uma sucessão de sintomas que mostram a depressão de Elias. Ele começa a ter pena dele mesmo. Ele diz: todos sumiram, só eu fiquei. E é preciso que Deus lhe diga: não, há 7.000
que não dobraram o joelho diante de Baal. Ele se vê só, é uma característica do depressivo. Depois ele entra num processo de autopiedade, pede a morte, ele pede a Deus para morrer. Eu quero morrer, que é outro sintoma já mais agudo de um processo depressivo. E ele vai nessa descendente, entra numa das cavernas desse monte, esconde-se quando ele é visitado por Deus. E aí diz a Bíblia que primeiro vem fogo e Deus não está no fogo. Depois vem um vento tempestuoso, violento, e Deus não está no vento, na tempestade. E finalmente vem uma brisa, como essa que sopra aqui agora, um cicio suave, e Deus estava na brisa. E isso mostra o poder desse psicólogo extraordinário que é Deus. Porque tudo que um depressivo não precisa é de um Deus no fogo. Tudo que uma pessoa em processo de depressão não precisa é de um Deus tempestuoso, que chega atropelando, dizendo que é isso e que é aquilo. O que Elias precisava na terapia da vida dele, no tratamento para a depressão que toma conta dele, foi exatamente o que Deus fez. Chegou numa brisa suave, como que acariciando, como que dizendo: Elias, calma, você não está só, eu estou aqui. Um outro episódio bonito na vida de Elias é que essa seca assola o país e ele vem aqui para o Monte Carmelo orar. E ele entra num processo de oração e chama um jovem que trabalhava com ele, um menino, e diz: vai ali e olha para o mar, para ver se vem alguma nuvem. Aí o menino vai, olha e volta e diz: nada, o céu está azul como nunca. Aí ele ora e diz ao menino: vá lá de novo, na esperança de que houvesse nuvem. E o menino vai, olha e diz a Elias no retorno do mesmo jeito, não mudou nada. E ele continua orando, não desiste, insiste e diz ao menino: olha de novo. O guri vai lá, olha e volta e diz: eu vi uma nuvem tamanho da munheca de um homem. Uma munheca, isso aqui. E esse homem de fé que Elias diz aí, chama os auxiliares e diz: vão dizer ao rei que prepare tudo, porque vem água a valer. Uma munheca, ele só viu uma munheca. Mas digam lá, se fosse hoje ou no meu tempo de rapaz, ele ia dizer: compre galocha, capa, guarda-chuva, preparem barco, porque vem água. Quem anda com Deus não precisa mais do que uma munheca para saber que Deus vai agir. Aleluia. Se fosse um pessimista, derrotado, Elias era daqueles que ia dizer: bom, já orei tanto, não adianta. Ou um fatalista que iria dizer: é isso que Deus quer, vai ser essa desgraça mesmo. Ou então um abatido iria dizer: volto amanhã. Mas o indivíduo vê uma munheca, e numa munheca ele vê tudo que Deus vai fazer. E a Bíblia diz que choveu de tal forma que os carros e cavalos de Acabe não podiam se locomover, porque começaram a atolar e a ser enterrados na lama. Esse é Elias. Esse é esse homem de Deus, que aqui neste lugar, e aqui não há nenhum tipo de equívoco, aqui não há nenhuma necessidade de confirmação arqueológica, porque esse foi, é e sempre será o Monte Carmelo. Quando todas as minhas viagens a Israel, os lugares que eu mais gosto são os acidentes geográficos. Porque o Rio Jordão foi, é e será Rio Jordão. Mar da Galileia foi, é e será Mar da Galileia. Monte Carmelo, Monte das Oliveiras, Monte Escopos, Monte Sião, Monte isso, Monte aquilo, são coisas que o homem não pôde mexer. Quando se trata de construção, de ruína, fica sempre a dúvida. Será que foi? Aí vem a exploração, a fonte de renda. A gente fica, às vezes, sem dar muito crédito à informação. Mas Monte Carmelo é Monte Carmelo. Se a Bíblia diz que foi aqui, aqui foi. E vocês estão hoje no topo, no cume do monte, onde a glória de Deus se manifestou. Né? Onde a graça de Deus se manifestou. Eu quero desafiar você, que há muito tempo vem buscando uma coisa de Deus, uma resposta. A conversão de um marido, de uma esposa,
a restauração de um filho, de um casamento, de um relacionamento, de um negócio, de uma saúde abalada por um diagnóstico avassalador. E você já orou e não vê nada. Peça a Deus que hoje você veja uma munhequinha. Amém. Apenas um sinal pequenino. E quando você vê essa munheca, você diga, preparem-se, diga à família, diga aos amigos, saiam da frente porque Deus vem aí. Abra o caminho. E alguém vai dizer, mas você só viu uma unha, uma munheca, se basta, não precisa mais. Digam a Acabe que prepare tudo. Arrume a infraestrutura, porque vem água a valer. É isso que agrada ao coração de Deus. Então é uma bênção para todos nós estarmos aqui onde Elias enfrentou a idolatria, a malignidade espiritual, o sincretismo religioso, uma nação dividida pela dúvida e pela incredulidade, e afirmou a confiança nesse Deus que é e que era e que é, e que será sempre, que é o Deus que nós cremos, Criador e mantenedor de todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus, Tu conheces cada coração. Tu sabes quantos aqui vêm pedindo chuva na vida há tanto tempo. E olham para o horizonte da alma e só veem sol e céu azul. Eu quero pedir que nesse instante o Teu Espírito Santo conceda a cada um a insistência, a santa teimosia de Elias, que não desistiu, que não abriu mão, que insistiu, que orou, que fez aquele menino ir muitas vezes olhar o mar, e que antes que todos esses que estão te pedindo agora, imaginem, apareça uma munheca, uma mão, um sinal pequenino na vida, e que eles pela fé possam dizer, vem bênção para valer. Amém. Faz isso, porque Tu és o Deus de Elias e Tu és o nosso Deus, para que todos esses que aqui estão possam dizer a amigos, a familiares, a companheiros, a colegas, a vizinhos, onde quer que estejam, só o Senhor é Deus. Amém. Que seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar vocês a que disséssemos em uníssono 3 vezes, só o Senhor é Deus. Vamos lá? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém. Amém.